Olá meus amigos criadores, bem-vindos ao Canaril Santos Costa. No vídeo de hoje irei falar sobre mais uma raça de canários de porte, desta feita uma raça frisada de origem italiana, o canário padovano. Uma raça que durante vários anos foi considerada uma subespécie do canário frisado, tendo enfrentado dificuldades até conseguir o devido reconhecimento junto da COM. Posteriormente à homologação da raça, foram apenas considerados como canários padovano os espécimes com polpa, deixando de parte as aves de cabeça lisa. Portanto, não percam e assistam a mais uma história de uma raça de canários que teve de lutar pela vida até ter todas as suas características consideradas como parte integrante da raça. Não se esqueçam e deixem like no vídeo e comentem alguma situação que considerem relevante sobre a raça em questão. História do canário padovano. Esta raça de canário tem como origem e como o nome indica a cidade de Pádua, Itália. Foi considerada como raça em Itália por volta do ano de 1945. Na Holanda, por volta de 1700, nasciam os primeiros canários com penas frisadas. Foi, portanto, através destes primeiros canários que se originaram todas as raças de canários frisados, tanto aquelas que ainda hoje existem, como outras que entretanto se extinguiram. O meio de seleção para se ter obtido o canário padovano foi através do cruzamento do canário milanês, uma antiga raça italiana entretanto extinta, com canários de grande porte e com polpa, entre os quais o canário Lancashire e o canário Crest. As primeiras aves desta raça, criada pelos italianos, surgiram no início da década de 30 através dos cruzamentos das raças referidas. O objetivo inicial passaria por obter um canário frisado branco com polpa escura, e para isso foram usadas as raças de canário Lancashire e canário milanês de cor branca. Posteriormente, e face aos problemas da polpa dos híbridos daí obtidos, e a fim de arredondá-la, foram utilizados os canários Crest, já que o seu objetivo inicial restringia em muito a obtenção de aves para concurso. O objetivo passou então em produzir aves lipocrómicas, onde a presença de melanina era tolerada apenas nas penas que formavam a polpa. O Sr. Janovello, criador da província de Pádua, foi o primeiro a selecionar e fixar as características genéticas desta raça, à qual se deu o nome da sua cidade. Durante muitos anos, o canário padovano foi considerado pela COM, juntamente com o canário milanês, uma sub-raça do frisado parisiense. Até que, por volta de 1960, as características marcantes da raça foram finalmente estabelecidas. E, no decorrer do Campeonato Mundial realizado em Roterdão, Holanda, foi solicitado o reconhecimento à COM. Esse reconhecimento, porém, só ocorreu em 1974, por ocasião do Campeonato Mundial realizado em Antibes, França. No entanto, os problemas para esta raça de canário ainda não estavam terminados, pois apenas haviam sido reconhecidos os exemplares de canário padovano com polpa. Ou seja, os espécimes sem polpa, de cabeça lisa, não tinham sido reconhecidos como sendo também canários padovano. Isso era um problema para a raça, pois ao cruzar aves com polpa, a aves com polpa provocava grandes problemas a título de plumagem, bem como mortalidade nos ovos. Como todos sabemos, as raças que têm espécimes com polpas têm sempre de ter o seu congénero com sorte, ou seja, sem polpa. Finalmente, em 1980, a COM reconheceu os espécimes de cabeça lisa como sendo também canários padovano, graças ao trabalho de dois ornitólogos italianos, o juiz Luigi Sansone, grande admirador e criador da raça, o qual publicou vários artigos sobre esta, e o Dr. De Baggio,
que divulgou o padrão descrito por Sansone através de artigos no Giornale degli Uccelli. 2 anos depois, em 1982, a COM admitiu todas as cores nesta raça. O canário padovano é uma raça imponente, com 18 a 19 cm, com proporções perfeitas, que integra o grupo dos canários frisados pesados. O bico deverá ser adaptado ao tamanho da ave. A polpa é composta de penas flexíveis que tombam sobre o bico e os olhos. A polpa deverá ainda cobrir bem a parte posterior da cabeça. A polpa pode ser lipocrómica, grisalha ou melânica. O pescoço deverá ser liso e bem evidente. O colar deverá envolver completamente a base do pescoço, sendo admissível uma parte desnudada mínima na parte posterior da cabeça. A ave sem polpa deve ter a cabeça volumosa e lisa, com sobrancelhas bem pronunciadas. A plumagem deverá ser sedosa e abundante. Deverá ainda ser volumosa no abdômen. Deverá ter uma posição bem erguida. A cabeça, o corpo e cauda deverão formar um ângulo com a horizontal de mais ou menos 65 graus. O jabô deverá ser volumoso e levando-se para cima, desguarnecido na sua parte inferior. A separação entre o jabô e o abdômen deverá possuir frisados ligeiros. O manto deverá ser volumoso e simetricamente repartido, cobrindo inteiramente o dorso. As aletas deverão ser volumosas, implantadas simetricamente e levantadas até ao manto. As asas deverão ser regulares e bem aderentes. As coxas deverão ser bem emplumadas. As patas e unhas deverão ser sólidas e não retorcidas. A cauda deverá ser homogénea, provida de penas de galo de cada lado da cauda. Deverá ainda ser longa e larga. Deverá ser uma ave ativa. Apesar da possibilidade de termos aves com qualquer cor de fundo, as de fundo branco e amarelo são as mais comuns, sendo estas últimas as que normalmente aparecem em maior quantidade. E pronto, espero que o vídeo tenha sido do vosso agrado, tanto para os criadores da raça em questão, como para todos aqueles criadores que ainda não conheciam o canário padovano. É, sem dúvida alguma, uma raça interessante com uma história recheada de peripécias. Não se esqueçam de subscrever o canal, caso ainda não o tenham feito, e de deixar o vosso like. Só me resta agradecer, meus amigos criadores. Boas criações ou mudas, um forte abraço.